Olá, tudo bem? Irmãos, estamos aqui mais uma vez. Vamos fazer um estudo minucioso no livro que nós estamos estudando, o livro de Êxodo. Paramos no capítulo 15. Eu convido você que ainda não assistiu os outros vídeos desse estudo que nós estamos lendo desde Gênesis, tá? Que você pegue, vem assistir. Tá todo no canal, tá todo bonitinho aí para você, é só você clicar e assistir. Tem um tempinho, né, para você ter um conhecimento da palavra de Deus desde o início. Nós vamos ler essa Bíblia inteirinha. Então nós vamos fazer estudo, estamos fazendo estudo da Bíblia inteirinha. Nós vamos fazer em nome de Jesus, se Deus assim permitir que eu viva até lá. Mas eu convido você, pegue sua Bíblia, vamos lá junto comigo fazer essa leitura. Estamos em Êxodo 15, que fala o cântico de Moisés. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram este cântico ao Senhor e falaram o seguinte: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Por que eles fizeram? Por que eles cantaram? Qual o motivo dessa cantoria, né, que o pessoal fizeram? Como lá no capítulo anterior que nós lemos, eles tiveram um grande livramento, porque o povo do Egito o faraó, os seus cavaleiros, estavam vindo atrás deles para destruir eles. Só que no meio do mar, quando eles atravessaram todo o Mar Vermelho, Deus fechou o mar e matou todos eles que estavam no mar, que eles estavam atrás do povo de Israel. Então, quando eles chegaram do outro lado, são e seco, e perceberam que ninguém deles foram consumidos, que nenhuma bagagem, nenhum animal foi perdido, eles louvaram a Deus. Eles glorificou a Deus por este grande livramento que Deus deu a eles. Aí eles perceberam: nós estamos livres do povo do Egito. E aí eles continuaram: o Senhor é a minha força e meu cântico, ele se tornou em minha salvação. É ele o Senhor, porquanto eu o louvarei. É o Deus do meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Javé é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e seu exército, seus escolhidos capitães foram submersos no mar. Os abismos os cobriram, eles caíram nas profundezas como pedra. Tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder, tua destra, ó Senhor, destroça o inimigo. Na grandeza de tua excelência, derruba os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os devora como palha. Hoje eu estava assistindo um vídeo de um pastor que ele morreu e foi ressuscitado. Então ele morreu, foi até nos céus e Deus mostrou para ele, né, o povo aqui na terra, como que o povo estava. Aí ele viu como o diabo, ele está o tempo todo nos perseguindo. Ele viu os demônios. De lá onde Deus mostrou para ele olhou aqui para a terra, ele viu quantidade de demônios que perseguiam uma pessoa. E os anjos do Senhor estavam dando livramento a todo momento para aquelas pessoas. Então os anjos do Senhor trabalham dia e noite sem cessar. Por isso que a Bíblia fala sobre isso. E ele deixou nesse relato. Aí quando a gente vê aqui, que fala aqui, ó, a sua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder, a sua destra, ó Senhor, destroça o inimigo. Essa palavra vem ao encontro do sonho que o nosso irmão pastor teve. Aí fala: na grandeza de tua excelência, derrubas os que levantam contra ti. Envias o teu furor, que os devora como palha. As águas se amontoaram ao sopro dos teus narizes, e as correntes pararam como um montão. Os abismos se coalharam no meio do mar. O inimigo disse:
perseguirei, atingirei, dividirei os despojos. Minha alma se satisfará deles. Arrancarei minha espada, minha mão os destruirá. Sopraste como vento, o mar os cobriu. Eles se afundaram como chumbo em grandes águas. Quem é como tu entre os deuses, ó Senhor? Por que o povo de Israel estava falando assim? Porque eles já tinham conhecimento que existiam vários deuses, que o diabo ele sempre existiu. Então ele colocou dúvidas na cabeça do ser humano. Ele apresentou ao ser humano vários deuses, como a gente observa até hoje, né? Tantos deuses, Deus Lua, Deus Sol, Iemanjá, tantos santos, né, que o diabo traz para a humanidade, para que a humanidade venha crer. Às vezes o diabo ele faz até milagres, né, através de um santo, porque a Bíblia fala que nós devemos adorar só a Deus e não um santo, e não imagem, adorar imagem. Por que Deus já nos disse isso? É porque ele sabe que o diabo ele engana o povo, ele engana o ser humano com imagem de escultura. Então a gente vê pessoas adorando Papa, adorando aquele Buda, adorando, né, o Deus Sol, Deus Lua, rato, como tem lá na Índia, até templos para rato, gente. Onde já se viu isso? Templos para rato, adorar um rato como um Deus. A cabeça do ser humano é muito miudinha e o diabo abusa disso. O diabo trabalha na mente das pessoas. Então, se você não tiver uma mente iluminada, um conhecimento da palavra de Deus, o diabo, ele te manipula com essas crenças. E aqui fala, aqui na Bíblia já fala que eles tinham muitos deuses, né? Nessa época já tinha muitos deuses, mas nenhum deles eram como Deus, Javé. Por isso até que eu coloquei o nome desse canal, Igreja Casa de Javé. Por quê? Porque aqui é só a palavra de Deus. Aqui o nosso Deus é Javé. Aqui nós adoramos Deus, apenas Javé. Esse é o nosso Deus. Então vamos continuar aqui. Quem é como tu entre os deuses, ó Senhor? Quem é como tu, poderoso em santidade, admirável em louvores, operando maravilhas? Estendeste a mão direita e a terra os tragou. Em tua misericórdia guiaste o povo que remiste. Em tua força o conduziste à tua santa habitação. Os povos ouviram e estremeceram. Dores se apoderaram dos habitantes da Filistia. Então os príncipes de Edom estremeceram. Um tremor se apoderou dos poderosos de Moabe. Todos os habitantes de Canaã se derreteram. Medo e pavor caíram sobre eles. Pela grandeza do teu braço, emudeceram como uma pedra, até que teu povo passasse. Ó Senhor, até que este povo que adquiriste passasse. Observa que Deus, ele mostrou para o mundo que ele tem poder, que ele é Deus. Nessa época, toda aquela região ao redor, todos aqueles outros países ao redor, eles souberam de tudo o que aconteceu com o povo de Israel. Eles estavam cientes e eles ficaram com medo, porque nós vamos mais para frente, nós vamos estudar. Eu estou falando isso mais para frente porque eu já li a Bíblia mais de 5 vezes, todinha ela, então eu tenho muito conhecimento da palavra de Deus. Então mais para frente a gente vai observar que os povos da terra, eles temiam muito, muito, muito quem era do povo de Israel. O Deus de Israel, eles temiam muito. Até hoje, né? O diabo, a Bíblia fala que o diabo teme e treme diante de Deus, diante de um servo de Deus, diante de um justo. Não é diante de qualquer
pessoa não, que se diz religiosa não. É diante de um justo, o diabo treme e foge. Tu os introduzirás e plantarás no monte de tua herança, o lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eternamente. Tá vendo? Desde aqui já vinha aquele povo, já tinha esse entendimento, esse conhecimento que Deus era maior e que Deus reinaria eternamente. Deus não ficou só numa fábula, não ficou só numa coisinha, esse Deus existiu, o povo de Israel, existia um povo muito antigo, que tinha um Deus chamado Javé, que ele fez isso, que ele fez aquilo, mas acabou no esquecimento. Não aconteceu isso. Esse Deus Javé, ele vem até hoje operando milagres, fazendo curas, dando libertação ao povo dele, ao povo escolhido, aquele povo que ele tirou lá do Egito. Nós somos descendência desse povo. Então nós temos que temer e obedecer esse Deus. Temer, tremer e obedecer diante desse Deus. Nosso Deus já veio, que reina eternamente. Então todo conhecimento, todo entendimento, toda busca, toda obediência, você tem que ir até Ele, para que Ele te proteja, para que Ele te livre do mal. E não esquecendo da visão que o nosso pastor teve, que ele viu, né, o quanto Satanás ele está ao nosso redor, nos tragando. E a própria Bíblia fala sobre isso, né, que Satanás ele está nos rodeando dia e noite sem cessar. Às vezes você dorme, tem aquele sono ruim, o diabo ele acorda você de noite, talvez você não consegue dormir, porque ele está te perturbando o tempo todo. Porque se o pecador, o diabo faz de tudo para você pecar. Porque se você peca, se você morre sem salvação, que o diabo não vai assim, como diz assim, você não morre, o diabo não tem culpa sobre o seu pecado. Agora, se você morre, você tem conhecimento da palavra de Deus e morre com o pecado, aí você será culpado, você vai pagar por tudo isso. Você e Satanás, porque o Satanás que fez isso com você. Então, o povo, o diabo, ele quer muito que o povo fica do lado dele, porque cada cristão que obedece a palavra de Deus, queima o demônio. Como dizer, é um fogo a mais para a fornalha do demônio. Cada cristão cada pessoa, né, que é evangelizado e segue os caminhos de Deus e obedece a palavra de Deus, é um fogo para o demônio. Então, por isso que o demônio faz de tudo para as pessoas. Hoje ele entrou nas igrejas, né? As igrejas estão fazendo a vontade do demônio. Isso é triste, mas as pessoas, por falta de conhecimento da palavra de Deus, elas se entregam, elas estão dormindo, né? Tem a Bíblia, mas não lê a Bíblia, espera, né, para o pastor ler na igreja, e às vezes elas não têm esse conhecimento de quem é o Deus delas. E aqui fala: o Senhor reinará eternamente, porque os cavalos de Faraó, com seus carros e seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em terra seca pelo meio do mar. Hoje o nosso mar é o demônio aqui na terra, né? Nós estamos passando por esse mar. Você vê que você tem lutas e lutas dia e noite. Você está passando por digamos assim, por um vale da sombra da morte. Você está passando por esse vale. Só que você está passando de cabeça erguida. Algumas fiascas acontecem em você.
Vai acontecer sim. Muitas lutas. Mas vocês têm que entender que lá na frente tem uma luz te esperando. Se você conseguir passar por esse vale sem cair, sem fraquejar, ter na sua mente que Deus está com você, esse vale é aqui a terra, é aqui na terra. Essas lutas que você passa, você está passando por esse vale da sombra da morte. Todas as lutas, todos os dias. Ah, se eu for cristão eu não vou ter luta? Sim, você vai ter. Você vai ter muita luta. Porque nós estamos passando num vale, você tem que entender isso. Nós não estamos aqui no paraíso. Nós estamos no vale. E esse vale é cheio de lutas. Vamos continuar. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou na mão um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e seus cavaleiros. E Moisés fez partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Eles chegaram a Mara, mas não podiam beber das suas águas porque eram amargas, por isso se chamou o lugar Mara. Tá vendo? É o que eu falei para vocês. Ele saiu de lá da terra do Egito, triunfou. A própria Miriam, ela cantou pelo livramento que Deus deu para eles. 3 dias depois, só que ela esqueceu que eles estavam passando por onde? Pelo vale da sombra da morte. 3 dias depois, falta o que? Água para eles tomarem. Acabou a água dos cântaros que eles estavam levando para eles e para os animais. Como eles estavam num deserto, todo mundo sabe que deserto não tem água. E agora, o que vamos fazer? O diabo secou tudo. E agora? E olha o que aconteceu. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. E Moisés a lançou nas águas, os quais lhe tornaram doces. Ali Deus lhe deu um estatuto e uma ordenância, e ali os provou. Ali começou. Eles estavam cantando gloriosamente, eles estavam alegres pelo livramento que Deus deu a eles. Eles lembraram, será que eles estavam lembrando do que tudo que Deus fez lá com eles lá no Egito, as 10 pragas? O que Deus fez com eles no caminho? Né? A travessia do Mar Vermelho, depois de 3 dias, eles já estavam blasfemando contra Deus. Deus nos trouxe aqui para morrer nesse deserto. Onde que está a água, Moisés? Olha o vale da sombra da morte que Moisés passou. Às vezes você acha que você está vivendo... Por que Deus, né, acontece essas coisas com você? Porque tanto mal acontece na sua vida. Porque você está passando pelo vale da sombra da morte. Você não está aqui no paraíso. De nenhum momento Deus falou que essa terra é paraíso. Muito pelo contrário, Ele nos tirou do paraíso. Lembra que o nosso pai Adão, a nossa mãe Eva e o nosso pai Adão, eles foram expulsos do paraíso. E juntamente também Satanás. Satanás veio também para cá, junto com a gente foi viver junto com Satanás. Estamos vivendo lá no céu, porque lá no céu, no paraíso, éramos o quem? Éramos anjos, eram pessoas santas. Aí viemos para cá para nos quê? Para nos redimir. E Deus colocou quem junto com a gente? Satanás. A obediência é tudo. E que aqui fala que Deus colocou estatuto, ordenanças para nós obedecermos.
Então não é você levar sua vida a como você queira. Ou não é para você ficar maldizendo Deus. Porque Deus faz isso comigo, porque Deus faz aquilo comigo, porque eu não alcanço isso, porque eu estou desempregada, porque meu marido me trai, porque tantos porquê. Amigo, amiga, você tem que entender, você não está vivendo no paraíso, você está vivendo numa terra. Uma terra que você está passando pelo vale da sombra da morte. E você tem que vencer. Lá no final da sua vida, vai ter a vitória. Se você conseguir vencer. Se você destruir Satanás. Por isso que você tem que ser um guerreiro. Um guerreiro. A sua arma é a obediência para você destruir Satanás. É a obediência a Deus. Essa é a arma que você tem. Deus não colocou a arma de fogo na sua mão. A arma que ele colocou é a sua obediência. Porque com a sua obediência, você proferirá qualquer coisa contra Satanás, para destruir Satanás. Satanás não vai encostar a mão, um fio de cabelo na sua cabeça. Porque você vai ser santo. Você está sendo obediente a Deus. Por tudo que você está passando. Está passando luta, mas está ali, firmado sua fé em Deus. Lembra de Jó. Lembra de Ló também. Lembra de Jacó. Jacó nunca desanimou. Sempre estava ali, orientando os filhos dele, levando os filhos dele ao caminho de Deus. Vamos lembrar desses nossos patriarcas que passaram, que foram firmados a fé deles. Firma a sua vida com Deus. Porque Deus nos deu. Foi ali, a Bíblia fala, olha, ali, naquele momento, onde faltou a água para eles, e Deus pediu para Moisés, lança essa árvore nas águas, que elas vai se tornar doce, vai dar para vocês tomar, que as águas eram o quê? Amargas. Vocês observam o quanto Deus está no comando, o quanto Deus nos abençoou, o quanto Deus nos deu livramento, nos ensinou o caminho. Esse é o caminho. Não fica preocupado, minha mãe, meu irmão, meu tio, meu filho, meu... Jesus mesmo disse, se você não larga pai, mãe, irmão, tio, profissão, bens materiais por amor a ele, você não é digno dele. Lembra que você está passando pelo vale da sombra da morte. Dizendo, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os ouvidos a seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, não enviarei sobre ti nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Quantos anos você tem? Quantas doenças você já foi atingido? Com quantas doenças? Talvez você fale, eu sou doente, eu vivo disso. Mas o que ele falou? O que ele falou aqui? Eu vou ler de novo. Pega a sua Bíblia, pega aí, olha, tá aqui, ó, no Êxodo 15, 26. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, se você obedecer ao teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, não enviarei sobre ti nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios. Você está entendendo? Você está doente? Você guarda os mandamentos de Deus? Você conhece seu Deus? Você conhece os mandamentos? Você conhece os estatutos?
Você conhece as ordenanças de Deus? Você está guardando? Você está obedecendo? Então vieram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali junto das águas. Olha o que Deus, olha a grande maravilha que Deus deu para eles, livramento que Deus deu a eles. Mostrou para eles: se vocês continuarem a me obedecendo, olha o que eu vou dar para vocês. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que eu estou apresentando a você. Um Deus justo. A Bíblia fala que Deus, ele é justo. Ele é justo nesse sentido. Porque ele disse para nós. Talvez as pessoas olhem assim, tanta maldade, né, que existe no mundo, aí você fala assim: ah, Deus não é justo, por que existe tanta maldade? Existe tanta maldade porque o homem não obedece. Não obedece os mandamentos e as ordenanças de Deus. Então, por isso que existem muitas maldades. Ah, mas existem muitas maldades com criança, com os animais. Mas vai ver de quem que é essas crianças que existem essas maldades. É de um pai ímpio, de uma mãe ímpia, que não obedece à palavra de Deus. Porque se você for uma pessoa obediente, os seus filhos serão abençoados. O que a Bíblia fala? Que os filhos são bênçãos. Bênçãos, até que ponto que os filhos vêm ser bênção? É bênção quando você obedece o caminho de Deus. Mas se você não obedece, você também é uma pessoa ímpia, seus filhos também vão ser ímpios, vão ser do demônio. Eles vão fazer o quê? A vontade do demônio. Então nós temos que, Deus é justo, nós temos que entender isso, Deus é justo. Irmãos, eu paro por aqui nesse capítulo 15 e que Deus nos abençoe. Continue conosco, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Em nome de Jesus, e um forte abraço a todos vocês. Espero que esse vídeo tenha iluminado a mente de vocês, que a partir de agora vocês possam andar mais na presença de Deus, obedecendo, conhecendo, né, procurando conhecer o seu Deus. Fique conosco que você vai saber como que Deus age em nossas vidas. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.